satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando, dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão tem o texto de apoio, tem os slides e poderá seguir a sequência do nosso raciocínio aqui nesta aula. Porque a nossa proposta não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista do trimestre, e aqui nosso interesse é dar subsídios complementares aos amados irmãos. E, olhando o texto de apoio e os slides, os irmãos terão a sequência, o fio da meada, né? Como nós dizemos. Ao lado do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Também publicamos videoaulas dinâmicas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, os irmãos aí terão um momento devocional e angariarão maiores informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. A reunião se realiza no Templo Antigo, aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde hoje é a sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo. E a transmissão online é aberta a todos, o chat é aberto para todos os participantes, para que os irmãos possam elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Estamos no segundo bloco do trimestre, já nos aproximando do final do trimestre, e hoje estaremos estudando a penúltima lição deste trimestre, a lição de número 12, O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Prosseguindo o estudo do livro de Esther, hoje nós vamos falar a respeito do livramento do povo de Deus por intermédio da rainha Esther. Na aula passada, nós vimos como a divina providência estava em plena ação. Mardoqueu, que havia se envaidecido por ter sido convidado para um banquete nos aposentos particulares da rainha Esther, num banquete em que só ele e o rei estavam presentes, Amã, estava tão envaidecido que foi direto do banquete para sua casa se vangloriar com seus amigos e familiares. E em meio àquela vanglória, ele
abriu seu coração àqueles bajuladores, àqueles aduladores, e disse que, apesar de tudo o que ele tinha, do poder, do prestígio, que agora era confirmado, segundo ele, pelo convite que havia recebido para um banquete no aposento da rainha, e convidado para que no dia seguinte o fosse fazer também, pela segunda vez, ele estava insatisfeito porque Mardoqueu, que trabalhava à porta do rei, continuava não se inclinando nem se prostrando diante dele. E os seus amigos, principalmente a sua mulher Zeres, sugeriram que ele fizesse uma forca para matar Mardoqueu. Amã gostou da ideia, mandou fazer a forca em ritmo acelerado e logo nos primeiros momentos do dia já foi ao palácio obter a autorização de Assuero para matar Mardoqueu. Mas aí as coisas começaram a virar, porque Assuero tinha perdido o sono e mandou que se lessem os registros das crônicas do rei. E lá foi lido a ele que Mardoqueu havia delatado uma conspiração de dois guardas da porta do rei e que o rei havia investigado, verificado que isto era verdade e mandado enforcar Bigtan e Teres, que eram estes guardas da porta do rei. Aí o rei pergunta aos seus funcionários o que ele tinha feito para recompensar Mardoqueu. E então os funcionários disseram que nada havia sido feito. Amã estava aguardando na antessala para falar com o rei. O rei fica sabendo disso, chama Amã, e antes que Amã pudesse pedir autorização para que Assuero matasse, para que ele pudesse matar enforcado Mardoqueu, o rei lhe faz uma pergunta: o que se pode fazer com um homem de cuja honra o rei se agrada? Amã, na sua soberba, entendeu que o rei estava se referindo a ele. E ele, então, demonstrando mais uma vez que o soberbo é sempre insatisfeito, resolve realizar um dos seus sonhos, que é o de ser rei por um dia. Ele, então, diz a Assuero que o homem de cuja honra o rei se agrada deveria ser vestido das vestes reais, ter ser cingido da coroa real, montar no cavalo real e andar por toda a capital, por toda Suzã, com alguém puxando o cavalo e dizendo incessantemente: é assim que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E aí então Assuero mandou que ele fizesse tudo aquilo com Mardoqueu. Mardoqueu, justamente Mardoqueu. E aqui vemos a divina providência na fuga do sono de Assuero, no mau conselho dos amigos e familiares de Amã, na própria presunção de Amã. E Amã cumpre as suas próprias palavras, que viraram ordem do rei, e sai enojado para a sua casa. E lá, em vez de obter conforto ao se lamentar com a situação, os seus amigos e familiares dizem que ali estava começando a sua ruína. E é em meio a este desconforto daquele diálogo, a essa situação de impotência, com este ego ferido, que chegam os eunucos do rei para levar Amã para o banquete de Esther, porque já estava na hora do banquete. É interessante, irmãos, observar que Amã, nas duas oportunidades em que participou do banquete, nos dois banquetes, com a rainha Esther, ele não teve tempo de se trajar decentemente.
Ele não teve tempo de colocar uma roupa de festa, como diríamos nos dias de hoje. Porque na primeira vez ele estava no expediente, quando Esther convida Assuero, e Assuero manda avisar Amã para que apressadamente fosse até os aposentos particulares da rainha. Não teve-lhe tempo de se trajar convenientemente, vaidoso ainda do jeito que era. E nesta segunda oportunidade, também não teve ele tempo, porque eles tinham acabado de chegar, de ter passado o dia ali, puxando o cavalo do rei e dizendo e enaltecendo Mardoqueu, e chega até a sua casa, se lamentando, e quando ele ainda estava conversando, é o que diz o texto bíblico, quando ele ainda estava conversando com os seus amigos e familiares, que começaram a dizer a ele que ele, tudo indicava que ele estava se arruinando, quando ele ainda estava conversando, os eunucos do rei chegaram para levá-lo até o banquete. Nós lemos isso lá em Esther, capítulo 6, versículo 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã no banquete que Esther preparara. Este é um detalhe importante. Amã, o homem mau, Amã, o homem ímpio, Amã, o inimigo de Deus, nunca teve tempo para se trajar convenientemente para um encontro com o rei e com a rainha. Isso tem um significado espiritual muito grande. Os ímpios, eles não estão convenientemente vestidos. Aliás, espiritualmente falando, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Quando o primeiro casal pecou, ele percebeu que estava nu. E por isso se escondeu de Deus quando o Senhor, naquela viração daquele fatídico dia, compareceu como sempre fazia ao jardim do Éden. O homem sem Deus, ele está espiritualmente nu. É por isso que Amã, ele não pôde se trajar decentemente para se encontrar as duas vezes com a rainha Esther e com o rei Assuero. Quem não é lavado e remido no sangue de Cristo, não recebe as vestes da salvação, é achado nu diante de Deus. E é interessante ver que a tradição judaica, e eu acho aqui um pouco fantasiosa essa tradição judaica, mas lá no Talmud, no segundo livro sagrado do judaísmo, é dito que Amã, inclusive, estava sujo. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, quando ele passou em frente à sua casa, puxando o cavalo do rei, e nele Mardoqueu estava montado, uma filha de Amã teria imaginado que o homem montado no cavalo seria Amã, e o homem que puxava o cavalo seria Mardoqueu. E ela então teria pegado um pinico, é assim que está escrito lá no Talmud, cheio de fezes, e jogado na cabeça daquele que puxava o cavalo. E ela, ao ter percebido que era o seu pai, porque ele olhou para cima para ver quem tinha feito isso, ela teria inclusive caído do terraço da casa diante do impacto e morrido. Isso é meio para não dizer totalmente fantasioso, mas
De qualquer maneira, a tradição judaica diz que Amã estava, inclusive, sujo, não tinha tido tempo de se banhar. Isso está dentro da lógica que nós estamos dizendo aqui, da tipologia, né? De que Amã simboliza o homem ímpio, que nunca está convenientemente trajado para se encontrar com o rei. Isto nos faz lembrar também uma parábola contada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a parábola das bodas, que está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus. Nesta parábola, Jesus diz o seguinte, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bons e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Mas lá no versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui também nesta parábola, nós vemos que quem não está devidamente vestido para se encontrar com o rei é lançado nas trevas exteriores. Esta é a realidade espiritual daquele que não tem Deus como seu Salvador. Amã vai desta maneira ao banquete. Talvez no caminho ele tivesse até pensado: pelo menos eu ainda sou uma pessoa de certo prestígio, porque estou indo ao banquete. E lá chega ao banquete, está Esther, está Assuero, e se tem ali o banquete que a Bíblia chama de banquete do vinho. Esther, devidamente trajada, procurava agradar ao rei Assuero. Como dissemos na lição anterior, com toda certeza, Esther fez o prato predileto do rei, colocou o vinho predileto do rei, porque o seu objetivo era agradar ao rei, pois ela tinha um pedido a fazer ao rei. E, em meio ao banquete, o rei Assuero, então, se dirige a Esther e diz: qual é o seu pedido? Até metade do reino se lhe dará. E então Esther, como havia prometido no primeiro dia, que se eles viessem no segundo dia, ela iria formular o seu pedido, ela então faz o seu pedido. Lemos lá no livro de Esther, no capítulo 7, em versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Aqui Esther revela a sua nacionalidade. Era o momento da revelação da nacionalidade e da sua parentela. Esther pede ao rei a sua vida e a vida do seu povo. Neste pedido de Esther, irmãos, nós aprendemos muitas coisas. Como se dirigir ao rei? Como se dirigir ao Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Esther
reconhece a autoridade de Assuero. Ele começa dizendo: se, ó rei, é preciso que nós reconheçamos a autoridade do Senhor quando nos dirigimos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. É verdade que, como Senhor, Ele Ele não nos trata como servos, mas nos trata como amigos, como o próprio Jesus diz aos seus discípulos, lá em João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele nos trata como amigo. Ele nos trata como filhos. Por isso, Jesus, ao nos ensinar a orar, ele diz que a primeira coisa que nós temos de dizer é Pai Nosso. Reconhecer que Deus é o nosso Pai. Agora, Pai é uma autoridade. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus. Por isso, nas nossas orações, nas nossas petições, nós devemos saber que temos liberdade de pedir, porque somos filhos, temos liberdade de pedir, porque somos amigos, porque Ele assim nos deu esta condição, mas nós não devemos esquecer que Ele é o Senhor e Ele é o Pai, e que a vontade dEle é quem deve prevalecer. Não há um relacionamento de igual para igual entre nós e Deus. Existe aí um falso ensino que fala a respeito da aliança e diz que Deus fez uma aliança conosco e que, portanto, nós temos direitos que podemos requerer de Deus, exigir de Deus, que Deus é obrigado a nos atender porque se comprometeu com a sua palavra. E por isso, coloque Deus contra a parede. Diga que Deus é obrigado. Exija de Deus, principalmente essa turma aí da chamada teologia da confissão positiva. Tudo isto é antibíblico, irmãos. É antibíblico. A Bíblia nunca fala que nós devamos exigir algo de Deus. Diz que nós devemos pedir a Deus. E Esther, ela começa a sua petição reconhecendo a autoridade de Assuero. Se, ó rei, achei graça aos seus olhos. E esta expressão de Esther é muito profunda. Além de reconhecer a autoridade do rei, ela também reconhece que depende da graça do rei. Depende do rei para que ele lhe dê um favor. Ou seja, está nas mãos do rei dar ou não dar segundo a sua vontade. Esther não merecia o que ela estava a pedir. Mas ela pedia ao rei que lhe desse este favor imerecido, que lhe favorecesse. Não devemos esquecer que tudo que temos é decorrente da graça de Deus. Nós nada merecemos. E tudo que Deus nos dá, e tudo que Deus nos faz, é pela sua graça. O apóstolo Paulo tinha isto muito em mente, tanto que em todas as suas cartas ele sempre lembrava os seus destinatários de que tudo era por graça, pela graça de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, ele diz: pelo qual, quer dizer, por Jesus, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome.
Então ele mesmo diz, olha, eu sou apóstolo, mas eu recebi primeiro a graça de ser salvo por Cristo. Como disse João no início do seu evangelho, evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esther demonstra toda a sua humildade e sua submissão ao se dirigir ao rei. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus, reconhecendo o seu senhorio, a sua autoridade, tendo confiança que ele é nosso pai, é nosso amigo, mas jamais na petulância de achar que Deus é obrigado a fazer algo por nós ou a atender aos nossos desejos. O Senhor é Deus. Ele não é o gênio da lâmpada de Aladim. E Esther, na continuidade do seu pedido, ela pediu a sua vida e o seu povo. E então ela diz, olha, nós fomos vendidos. Lembre-se que Amã havia feito uma oferta de prata ao tesouro do rei, havia feito um pagamento para que Assuero exterminasse o povo judeu. Por isso que eles tinham sido vendidos. E Esther diz que o seu povo seria destruído, morto e lançado a perder. Na sua humildade, Esther diz, se nós fôssemos tratados como escravos, como servos e servas, eu me conformaria. Porque o Senhor é o rei e tem poder para fazer isso. Eu não posso me conformar com a destruição do meu povo. E aqui nós vemos que Esther, ela tinha a mesma concepção dos judeus que eram tementes a Deus. Todos os judeus que eram tementes ao Senhor tinham essa consciência de que o povo judeu estava sob o domínio de povos estrangeiros por causa da sua impenitência. Aliás, o próprio Deus havia revelado a Daniel que, a partir do cativeiro da Babilônia, os judeus sempre estariam sob o domínio de um império mundial. Aquele sonho da estátua que teve o rei Nabucodonosor, que foi revelado a Daniel e também a sua interpretação, mostra claramente que os judeus, dali para frente, começa aquilo que Jesus chama de o tempo dos gentios. Jerusalém seria sempre pisada pelos gentios, ou seja, os gentios dominariam sobre Israel por causa da sua impenitência. É esta mesma consciência que Esther demonstra que anos mais tarde seria externada por Neemias e por todos os que com ele estavam ali naquela época em Jerusalém. É o que lemos lá em Neemias, capítulo 9, versículo 36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Então, os judeus fiéis a Deus tinham plena consciência de que o povo judeu não teria mais independência política até o dia em que o Messias irá reinar sobre eles. E essa é a situação do povo judeu desde o cativeiro da Babilônia. Ali, agora, eles estavam sob o domínio persa, depois passariam para o domínio grego, depois passariam para o domínio romano, depois seriam dispersos e expulsos da terra de Canaã, ficaram sob o jugo de
vários governos de vários povos, e só agora, em 1948, eles voltam a ser um Estado independente, que é o Estado de Israel, e mesmo assim a maior parte dos judeus ainda não mora em Israel, e mesmo assim Israel depende, e todos nós sabemos, da boa vontade dos Estados Unidos da América para continuar sobrevivendo. Isso só irá mudar quando Jesus instalar o reino milenial de Cristo. Esther tinha esta consciência, mas Esther também tinha consciência de que havia um abuso na determinação do extermínio do povo. E ao formular este pedido, isto surpreendeu Assuero. E Assuero perguntou a Esther quem estava fazendo isso? Quem colocava em risco a vida de Esther e do seu povo? E Esther, então, sem titubear, apontou Amã como sendo o autor daquela situação. Olha o que disse Esther, capítulo 7, versículo 6. O homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Aqui Esther foi objetiva, clara, direta, porque ao formularmos um pedido diante de Deus, devemos fazê-lo desta maneira, sem tergiversações. Até porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você querer enrolar, entre aspas, Deus. É interessante aqui vermos quais as expressões que Esther deu para as qualidades, né, melhor dizendo, que a Esther deu a Amã. Em primeiro lugar, ele disse o homem, e esta expressão é bem profunda. Ao chamar Amã de homem, Esther está nos revelando a depravação da natureza humana por causa do pecado. Amã era um homem natural. E o homem natural, ele é guiado pela carne, que é a natureza pecaminosa. Ele é um pecador. Ele é alguém que é escravo do pecado. É alguém que é filho do diabo. O homem, ele é feito à imagem e semelhança de Adão. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos esta natureza adâmica. Nós somos homens. E como homens, nesta natureza pecaminosa, nós sempre seremos inimigos de Deus. Se não crermos em Jesus, se não formos salvos por Jesus, o homem tem por destino a perdição eterna. Amã era o homem carnal, sem Deus e dominado pelo pecado. É por isso que ela diz o homem. Mas a segunda qualidade que Esther dá para Amã é que ele era opressor. Ele oprimia as pessoas. Lembremos que quando saiu o decreto para a destruição dos judeus, a cidade de Suzã ficou confusa. Ninguém ousava se indignar ou falar mal de Amã, porque Amã era opressor. Ele oprimia as pessoas.
fazia as pessoas sofrer, ter um peso. Ele era opressor. E enquanto opressor, ele era um verdadeiro filho do diabo. Porque é o diabo que oprime as pessoas. O apóstolo o apóstolo Pedro, quando está na casa de Cornélio, ele diz que a missão de Jesus era curar os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo, ele é opressor, ele oprime as pessoas. Algumas até através da possessão demoníaca, que é o estágio máximo da opressão. Amã era um opressor. É por isso que Amã é um verdadeiro tipo do diabo no livro de Esther. Soberbo, homicida e opressor. Mas Esther continua dizendo: o homem, o opressor e o inimigo. Amã era inimigo do povo de Deus. Ele era amalequita. Amaleque foi o primeiro povo que de coração odiou a Israel e quis a sua destruição. A deliberada vontade de Amaleque de destruir ao povo de Israel, o seu ódio gratuito foi tanto que Deus, que conhece os corações, fez questão de revelar aos israelitas que Amaleque, por causa disso, seria destruído. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E no versículo 16, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amã era inimigo. Por quê? Porque era de Amaleque. E Amaleque, gratuitamente, deliberadamente, voluntariamente, se colocou contra o povo de Deus. E assim se colocou contra o próprio Deus. Ele era inimigo. E aqui devemos nos lembrar, irmãos, que temos que tomar cuidado. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amã era amigo do mundo. Ele desejava os prazeres, as glórias deste mundo. Ele era soberbo, egoísta, individualista. Ele só queria saber de poder, fama, posição e dinheiro. Veja que lá na sua casa, quando ele se vangloriava, ele mostrava que ele buscava só as coisas desta vida. Esther, capítulo 5, versículo 11. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Era alguém que pensava só em si mesmo, no seu ventre, e só nas coisas desta vida. Quem é assim é amigo do mundo. E se é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Cuidado, meu irmão. Amã era o inimigo. E por fim, Esther diz: o homem, o opressor inimigo, é este mau Amã. E aqui Esther termina a descrição das qualidades e características de Amã, dizendo que ele era mau.
Isto porque o homem natural, o homem carnal, ele é mau, porque ele tem a natureza pecaminosa, que o faz a cometer maldades. Jesus foi bem claro nesse sentido. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? O homem é mau. Jesus diz: vós sois maus. Bom é só Deus, não foi isso que ele disse para o mancebo de qualidade? Por que me chamas bom? Não há bom senão Deus. Nós somos maus. Embora possamos fazer coisas boas, nós somos maus. Só a nova criatura, ela sim é boa. Porque quando Jesus nos salva, ele nos reveste de entranhas de benignidade, de misericórdia e de longanimidade. É o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Não pense que você é bom. Deus te fez nascer de novo, gerou de novo. Este novo homem é bom, mas nós somos maus. Quando Assuero soube que era Amã o responsável, e o texto diz que quando Esther fala isto, Amã se perturbou. Né? Como todo ímpio, ele é um perturbado. O servo de Deus, ele pode ficar perplexo, abalado com as circunstâncias adversas da vida, mas ele nunca perturbado, porque ele tem a paz de Cristo no seu coração. Em meio a todas as turbulências, ele está em paz, que ele está em comunhão com Deus. Amã se perturbou. E o rei Assuero se encheu de furor. Agora, aqui, irmãos, mais uma vez, nós vemos a prudência de Assuero. No início do livro de Esther, nós vemos que Assuero, embriagado, toma aquela decisão de mandar a rainha Vasti fazer um desfile de beleza para os seus convivas e para a população de Suzã, revelando-se uma pessoa imoderada, né? Que não tinha um autodomínio. Mas, ao longo do livro de Esther, nós vemos que Assuero se agiu impensadamente daquela maneira no início do livro, não era essa a sua conduta habitual. Podemos dizer que aquele gesto de Assuero foi um ponto fora da curva, foi um acidente de percurso, que nós entendemos que tenha sido já a ação divina para tirar Vasti e colocar Esther para livrar o seu povo. Mas não era este o hábito de Assuero. Notemos que, embora ele tivesse sido desafiado por Vasti, ele não tomou nenhuma atitude. Só depois, quando já estava sóbrio, ele consultou o seu conselho para depor Vasti. Também vemos que quando Mardoqueu denuncia a conspiração de Bigtã e Teres, e Esther conta a Assuero, Assuero primeiro investiga caso para só depois mandar enforcar Bigtã e Teres. Agora,
Quando Assuero se enfurece ao saber que Amã, seu principal auxiliar, havia determinado a morte da rainha e de seu povo, ele também não toma nenhuma decisão precipitada. Não. O texto diz que o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Para usar uma expressão popular, Assuero, quando esquentou a cabeça, ficou com a cabeça cheia, ele não tomou nenhuma decisão. Ele saiu para o jardim, como dizia minha afinada mãe, saiu para espairecer, para se acalmar, porque ele sabia que no furor, na ira, não é momento de nós tomarmos qualquer decisão. O homem prudente, ele tem que ter autodomínio. O servo de Deus, ele tem uma das qualidades do fruto do Espírito, é a temperança, o domínio próprio. Nós não podemos agir em meio à ira, em meio ao furor. Nós já vimos numa lição anterior que a ira e o furor nos levam a pecar. Por isso nós devemos nos controlar, nos tranquilizar, para só depois tomarmos uma decisão. Foi o que fez Assuero. Ele sai dos aposentos particulares da rainha Esther e vai para o jardim do palácio, para respirar um pouco, para esfriar a cabeça, a fim de que tomasse uma decisão. Um belo exemplo que nós devemos seguir. A tradição judaica, lá no Talmud, né, nesse tratado Megillah, ela também fantasia este momento. Ele diz que Assuero, quando foi para o jardim do palácio, ele ficou ainda mais irritado porque ele viu umas pessoas arrancando umas árvores do palácio e pergunta quem havia feito aquilo, e aquelas pessoas dizem foi o Amã que mandou fazer isso. Né? E o texto do Talmud diz que aquelas pessoas não eram pessoas, eram anjos que se haviam passado por pessoas para provocar Assuero a matar Amã. Isso é totalmente fantasioso, porque, em primeiro lugar, anjo não mente. Né? Então, esses anjos seriam mentirosos. Né? Então, essa passagem aí vai ver que o Talmud se inspirou naquele livro apócrifo de Tobias, onde tem aquele anjo Rafael que é mentiroso. Mas isso é uma fantasia. Na verdade, é o contrário. Assuero saiu, foi para o jardim do palácio para se tranquilizar e ter a necessária sobriedade para tomar uma decisão. Quando o rei sai para o jardim do palácio, Amã fica apavorado. Ele percebe que aquela ruína que havia sido dita por sua mulher e seus amigos era iminente. Ele estava sentindo que o mal e provavelmente a morte se avizinhava. E ele então resolve fazer pedido pela sua vida para a rainha Esther. Mas vejamos, amados irmãos, que Amã era um homem soberbo. O que seria natural fazer diante daquela situação tão delicada? Amã deveria se prostrar diante de Esther e pedir por sua vida. O momento era desesperador, mas Amã era um homem soberbo. O que o texto diz? E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida. Era impensável para Amã, que queria que todos se prostrassem diante dele,
que ele se prostrasse diante da rainha Esther. Eles estavam numa mesa banqueteando e Amã, quando o rei se retira, Amã se coloca em pé. Isso é uma posição de soberbo. E, naturalmente, como Amã não sabia pedir, ele, ao se levantar, intimidou a rainha. E a rainha sai da mesa do banquete e se aproxima da sua cama, porque nós estamos nos aposentos particulares da rainha. E a rainha colocou a mesa do banquete no lugar mais íntimo, que era o lugar onde estava o seu quarto. Esther, temerosa pela intimidação de Amã, ainda que ele quisesse pedir, mas o seu pedido era uma ordem, ela se aproxima da cama. Amã vai em direção a ela e tropeça. E aqui nós temos o tropeção providencial de Deus. Irmãos, a divina providência, nós temos repetidas vezes dito aqui, na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 2 sobre Deus, quando fala da providência divina, ela diz assim, lá no item 6, capítulo 30, na página 35, capítulo 2, item 6, página 35. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até seu destino final. Deus tinha o controle de tudo. O rei estava se tranquilizando. Provavelmente, como era de sua índole, ou ia chamar o conselho para saber o que fazer com Amã, ou iria mandar investigar o caso. Ele não era de tomar decisões precipitadas. E Deus sabia disso. Mas Deus também havia determinado que chegara o momento do juízo de Amã. Havia chegado a medida da injustiça de Amã. Havia chegado o momento da ruína de Amã. Porque Deus é tardio em irar-se. Mas quando chega o momento do juízo, não há quem possa impedir. Como diz o profeta Isaías, operando eu, quem impedirá? Era o momento do juízo. E a tranquilização de Assuero iria contra os desígnios divinos. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por isso Deus faz Amã tropeçar. E ao tropeçar, quando ele se dirigia a Esther, que estava próxima à sua cama, ele tropeça e cai em cima de Esther. E Esther cai na cama e Amã está sobre ela. Olha a cena, irmãos. Amã na cama da rainha, com o seu corpo em cima do corpo da rainha. E é justo nesta hora que Assuero entra de novo na sala, nos aposentos particulares da rainha. E ele vê então aquela cena. Amã com o seu corpo sobre o corpo da rainha na cama. E aí vem o que diz o proverbista, o ciúme do marido. Assuero, já tranquilizado, agora é atacado na sua própria virilidade. Ele vê Amã com os corpos em cima da rainha. Sabia que Amã queria a morte da rainha e do seu povo. E agora descoberto, estaria Amã querendo matar Esther? Já que provavelmente seria morto?
Estaria Amã querendo humilhar Esther, abusando dela antes de ser morto? Estaria Esther se vingando, Amã se vingando de Esther antes que o rei lhe mandasse matar? E isto na frente do rei e no aposento particular da rainha? Isso era demais para Amã. Capítulo 7, versículo 8, mostra este momento. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther. Então disse o rei, ele não se contém, e ele diz em alto brado, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Assuero acha que é o máximo da petulância, o máximo do atrevimento, Amã querer forçar a rainha, seja abusando, usando de violência contra ela, no próprio aposento, na frente do rei. Havia superado todos os limites do suportável. E Assuero grita, clama, com este furor imenso. E aos funcionários, quando vem aquela expressão, imediatamente detém Amã. O texto diz que cobriram a Amã o rosto, ou seja, o prenderam, o detiveram, pois sabiam que algo seria feito. Mas notemos como a divina providência trabalha. Assuero ainda não tinha determinado a morte de Amã. E era o momento de Amã morrer, porque era o momento do juízo de Deus. Irmãos, aproveitemos o instante da graça, este favor imerecido de Deus, porque vai chegar o momento do juízo, e este momento do juízo será extremamente grave. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. As pessoas ímpias e impenitentes que sofrerão a grande tribulação, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus virá arrebatar a igreja e depois virá o juízo de Deus sobre a terra. E as pessoas desejarão que os montes caiam sobre elas, porque não podem subsistir à ira de Deus. A ira de Deus havia chegado a Amã. E para que Assuero não postergasse este juízo, Harbona, um dos eunucos do rei, diz Flávio Josefo, isso não está na Bíblia, mas Flávio Josefo diz que Harbona tinha sido um dos eunucos que havia ido buscar Amã na sua casa para ir ao banquete. E diz o Talmud que Harbona era um aliado de Amã. Mas depois de ter visto Amã ser humilhado diante de Mardoqueu, percebendo que Amã estava caindo em desgraça,
ele quis mais do que depressa, como todo adulador, como todo bajulador, ele quis mais do que depressa mostrar-se contra Amã, para escapar da ruína de Amã. Isso é próprio das intrigas palacianas. E quando foi buscar Amã, diz Flávio Joséfo que ele perguntou a respeito da forca. E aí disseram a ele, não, essa forca o Amã fez para matar o Mardoqueu. Então a Harbona ficou sabendo disso. E no momento em que Assuero dá aquele brado e as pessoas detêm Amã, Harbona viu a oportunidade de se desvencilhar completamente de Amã, porque caindo Amã em ruína, Harbona, que era muito ligado a Amã, também poderia cair. Então ele aproveita esse momento. E ele estava lá e fala da forca. Majestade, existe uma forca aí de 50 côvados de altura que Amã fez para matar Mardoqueu. Aí, irmãos, foi a gota d'água. Assuero já estava enfurecido por achar Amã extremamente atrevido, forçando a sua própria rainha. E agora fica a saber que Amã tinha mandado matar justamente o súdito que naquele instante era o que o rei mais se agradava, que era Mardoqueu. Tanto que havia determinado a exaltação de Mardoqueu. Aí Assuero não resiste. Decide sob o impacto da ira, sob o impacto do furor, porque assim Deus o queria. E ele diz: enforcai-o nela. E Amã é enforcado na própria forca que havia feito para Mardoqueu. E aqui nós nos lembramos do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que dizia: nem todos cumprem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos os homens. E lá nas Escrituras, na Bíblia, está escrito em Provérbios 26 e 27. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Em Eclesiastes 10 e 8, Salomão também diz: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Cuidado, muito cuidado. A lei da ceifa está em pleno vigor. Todo o mal que praticarmos também será sofrido por nós. Amã morria enforcado na forca que preparara para Mardoqueu. Ele mesmo escreveu a sua ruína. E Deus não mudou. Quando chega o momento da ira de Deus, do castigo de Deus, ele virá. Ninguém poderá impedir. Amã estava morto, mas o perigo do povo continuava. Sim, porque o decreto
estava em vigor. E havia um costume entre os medos e persas de que o decreto real jamais poderia ser revogado. Amã tinha sido justiçado, mas o problema persistia. Como resolver esta questão? É o que veremos na nossa última lição do trimestre. Amém.